Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos então realizar a terceira atividade de língua portuguesa. Coloquem a data aqui em cima e vamos lá. Releia o texto sobre a boneca tagarela e faça o que se pede. Boneca tagarela. Emília é a personagem mais divertida do sítio. Ela é uma boneca feita com retalhos de pano e recheio de uma erva chamada macela, que é outro nome da camomila. No começo ela não falava, mas tomou umas pílulas mágicas e não parou mais de tagarelar. Alegre e espivitada, Emília inventa mil maluquices e sempre diz tudo o que pensa. Há horas em que ela deixa a turma meio tonta. Nos livros, às vezes, ela se dirige diretamente ao autor, Monteiro Lobato, dizendo que não tem de obedecê-lo, só porque é uma personagem inventada por ele. Então aqui nós temos, a descrição sobre a personagem Emília, que é uma bonequinha que fala bastante que ela era uma boneca que foi feita, e quem escreveu sobre ela, e sobre todos os outros personagens desse enredo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, foi Monteiro Lobato. E ela é uma menina que ela é esperta, mas ao mesmo tempo que ela é esperta, ela é muito agitada e ela responde sempre o que ela pensa, sendo uma boneca, ou seja, é uma invenção, E na história que contam sobre ela, foi feita de tecido e preenchido com camomila, e ela tomou uma pílula que deu a ela a fala. Número 1. Numere os parágrafos. Então, parágrafo é o conjuntinho aqui de ideias, sobre o que está falando cada parte do texto. Nós não temos muitos parágrafos aqui, então essa tá bem facinho para vocês fazerem. Coloque o número 1, 2, 3, até o número de parágrafos que tem ao lado de cada parágrafo ali. Enquadre cada parágrafo de acordo com a seguinte legenda. Vocês vão fazer um quadro vermelho, com lápis de cor vermelho, no parágrafo que está explicando como ela age e reage quando acontece algo com ela ou com outros personagens. E de verde vocês circularão o parágrafo que está explicando como ela foi feita e por que se tornou tagarela. Então vocês irão olhar aqui no texto e circular de acordo com a legenda. Peguem um lápis de cor e cada parágrafo vocês irão circular de acordo com essa legenda aqui abaixo. Número 3. Reescreva as frases abaixo, substituindo as palavras destacadas por outra de igual sentido. Então vocês terão que olhar as palavras aqui e pensar ou até pesquisar uma palavra que seja sinônimo, ou seja, que significa a mesma coisa de que essas palavras que estão destacadas, e escrever a frase de novo, trocando essa palavra, mas sem mudar o sentido, querendo dizer a mesma coisa. Emília é a personagem mais divertida do sítio. Então vocês terão que escrever Emília é a personagem mais, só que no lugar de escrever divertida, vocês vão achar outra palavra que signifique a mesma coisa que divertida, escrever e continuar. Do sítio. Um exemplo que eu usaria: Emília é a personagem mais engraçada do sítio. Daria o mesmo sentido. E vocês farão isso com todas essas outras frases. Ela é uma boneca feita com retalhos. A palavra retalhos, que vocês terão que pensar em outra palavra que signifique a mesma coisa. Retalhos de pano e recheio de uma erva chamada macela. O que não está em vermelho na frase, vocês copiarão igualzinho está aqui. Só substitui a palavra que está em vermelho. No começo ela não falava, mas tomou umas pílulas mágicas e não parou mais de tagarelar. Substitui apenas essa palavra. Letra D. Alegre e espivitada. Emília inventa mil maluquices e sempre diz tudo o que pensa. Número 4. Leia o trecho a seguir, observando as palavras destacadas.
No começo ela não falava, mas tomou umas pílulas mágicas e não parou mais de tagarelar. Então aqui, ó, as palavras destacadas são mas e mais. São palavras parecidas que mudam apenas por uma letrinha. Será que elas têm o mesmo significado? Será que dizer que ela mas tomou umas pílulas e não parou mais de tagarelar significa a mesma coisa, o mas e o mais? Vamos ver? Mais ou mas. Mais, quando tem o i, indica quantidade. Ou seja, que ela não parou mais de falar, ela falou cada vez mais com i. Mas sem o i indica oposição. Então, ó, no começo ela não falava, mas, ou seja, só que ela tomou umas pílulas e daí ela começou a falar. Então é oposição, porque ela não fazia e o que ela começou a fazer, mas ela começou a fazer. Então, sem o i. Quando eu quero adicionar alguma coisa, falar que tem mais, daí coloca i. Temos exemplos aqui. Queria brincar mais, mas minha mãe não deixa. Queria brincar muito. Esse mais está querendo dizer muito. Com i, percebam. Mas, ou seja, só que, porém, a minha mãe não deixa. O mas sem o i. Agora leia e complete as frases com as palavras mas e mais. Emília é a personagem mais ou mais divertida do sítio. Mas sem o i, ele significa porém. E mais com o i é muito. Então, imagine aqui. Emília é a personagem muito divertida ou ela é uma personagem, porém ela é divertida? Vejam qual que se encaixa melhor e coloquem aqui. Só que é para pôr o mas e o mais, não as outras palavras. Monteiro Lobato é o criador da Emília. Mas nem sempre ela lhe obedece? Ou mas nem sempre ela lhe obedece? Ou seja, ela não obedece cada vez mais, ou mesmo ele sendo o criador dela, ela não obedece sempre. Há horas em que Emília deixa a turma meio tonta, mas eles a adoram ou mais eles a adoram? Emília é a boneca mais falante que existe ou mais falante? Número 5. Copie as frases abaixo, substituindo as palavras destacadas pelas palavras às quais elas se referem. Ela é uma boneca feita com retalhos de pano e recheio de uma erva chamada macela, que é outro nome da camomila. A palavra destacada é ela. Então, aqui nós já estamos falando sobre pronomes pessoais. E a gente já conversou bastante sobre isso também. Ela é uma boneca feita com retalhos. Ela quem? A quem está se referindo? Vocês pensem aí que nós acabamos de falar e vão colocar aqui o nome, né? O substantivo e copiar o resto da frase. No começo, ela não falava, mas tomou umas pílulas mágicas e não parou mais de tagarelar. Ela quem? Coloca o nome também, mas não é para escrever só o nome de quem está se referindo. Copia a frase inteira, só substitui. Há horas em que ela deixa a turma meio tonta. A mesma coisa, copia a frase e substitui aqui quem é ela. Número 6. No texto aparecem algumas palavras escritas com a letra inicial maiúscula. Leia e depois copie-as no quadro. Emília, sítio, ela, no, alegre, a, nos e Monteiro Lobato. Então essas palavras aqui, ó, elas estão escritas no texto com a letra inicial, ou seja, a primeira letra maiúscula.
E por motivos diferentes. Umas porque são substantivos próprios, ou seja, nome de pessoas, de personagens, de cidade ou coisas assim, de um lugar. E outras porque elas estão no começo da frase. Então, vocês vão identificar aqui. Nome de personagem. Escrevam aqui na frente. Quais que estão escritos com nome com letra maiúscula, aliás, por ser um nome de personagem? Qual que está escrito com letra maiúscula por ser um nome de pessoa? Quais dessas palavras que estão no início das frases e por isso elas estão com letra maiúscula? E aqui qual que está com letra maiúscula por ser o nome de um lugar? E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, pergunta. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Professora Vanessa aqui, estamos aí para a nossa 17ª apostila. Vamos para mais uma aula de geografia, hoje com o tema fontes de energia. Nós vamos fazer a leitura do textinho aí que está proposto para vocês na apostila e daí vamos conversar um pouquinho sobre as fontes de energia, ok? Então acompanhe a leitura com bastante atenção. Em uma fazenda de café em Ibaté, São Paulo, nos meados do século XX, era assim, quando clareava o dia já era o sinal do dia. Então ia para o café quem já carpia. Da minha casa eu ficava em casa porque eu tinha, acho que 8 anos por aí. Minha mãe falava, acorda para você levar o balde para a mãe e o pano de prato, para enxugar o ubre da vaca, que era tirado o leite na mão. Nós tinha 2 vacas no quintal. Aí eu ajudava ela. Nessas alturas, ela já tinha feito a polenta, porque era cozida no fogão. A minha mãe fazia comida e eu levava a comida lá. E como a gente esperava clarear o dia, tipo 9h30, 10 horas, a gente almoçava. Aí eu ficava lá também, trabalhando na medida do meu possível, no que eu podia fazer. E depois eu voltava, tipo meio-dia para casa para buscar o café, porque aí a gente já tinha trabalhado bastante. Aí estava com fome de novo, aí minha mãe mandava pão, que só era pão caseiro, não tinha outro pão. Mandava faca, mandava polenta para o meu pai, nós comia e descansava um bom tempo na sombrinha e voltava a carpir até o sol se pôr. Era assim a nossa vida. O sol se punha, o meu pai falava, vamos guardar as enxadas junto às vasilhas de água, de comida que nós já vamos embora. Aí a gente já ia juntando lenha de café, que eram galhos secos de café, e fazia um feixe de lenha para levar para minha mãe pôr no fogão. Relato de Rosa Scarparo, ex-colona da Fazenda São Roberto no ano de 2006. Então, esse textinho que a gente acabou de ler, ele é um relato, né, dessa senhora aqui, da Rosa Scarparo. Né, ela era uma ex-colona e foi escrita aí no ano de 2006. Provavelmente ela colocou aí como era a vida dela na infância, certo? Então, dando continuidade aqui. A lenha era um elemento importante para a manutenção da vida na fazenda, pois servia para preparar os alimentos, aquecer a água usada para o banho e a casa em dias de muito frio. Então, vamos falar sobre o tema, né, fontes de energia. Já vimos aqui uma fonte de energia utilizada, né, nesse texto, que era a lenha. E como sabemos, né, essas fontes de energia elas são importantíssimas para nossas atividades, né, porque elas são responsáveis aí por diversas coisas que facilitam o nosso dia a dia, como pelos combustíveis, a eletricidade que usamos, né, na nossa casa, para iluminar as casas, para o funcionamento de alguns aparelhos, para movimentar algumas máquinas, também, né, no caso do diesel, que abastece aí diversos maquinários, caminhões e entre outras coisas, e também porque facilita muito a vida em diversas circunstâncias, certo? Então agora vamos ver o que está pedindo nas atividades. Será que essa fonte de energia, né, essa que a gente falou, que era a lenha, né,
que já está descrita aí no texto e sobre esse trecho aqui que a gente leu. Então, será que essa fonte de energia, ela ainda é usada no campo? Então, vocês vão conversar aí com os familiares e vão perguntar, né, sobre essa fonte de energia que era utilizada aqui para acender os fogões a lenha, certo? Se ela ainda é utilizada, né, no campo até os dias de hoje. E descreverão aqui a resposta de vocês e vão justificar. O que é justificar? Você escolheu a resposta lá, você vai explicar o porquê. Se ela é utilizada, para quê? Por quê, né? E aqui temos outra questão. Qual outro tipo de energia é utilizada no campo, né? Usada lá no campo? Será que existem outros tipos de energia lá no campo com toda essa tecnologia, né, nos dias atuais? Quais outros tipos de energia é utilizada lá no campo, né, na zona rural? O que podemos observar sobre o consumo de energia no setor agropecuário no gráfico abaixo, né? Então, aqui uma pergunta para vocês. Então, vamos observar o gráfico aqui. Tem um título, né? Estrutura do consumo de energia no setor agropecuário, né? Esse é o título do gráfico. E aqui ele está em porcentagem, né? Então, temos aqui 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% e 80%. E aqui os anos, né? Começa lá, inicia lá no ano de 1975, né? Esse levantamento nesse gráfico. E vai até o ano de 2017, né? Que foi feito, né? Esse levantamento aí. E aqui, ó, vocês vão observar essas linhas. Podem perceber que elas elevam, né? Elas sobem, como elas também baixam, né? De acordo com o ano. E já vocês vão entender por quê. Então, essa linha verde aqui, no gráfico, ela está significando, ela quer dizer que está falando da fonte de energia a lenha, né? Essa outra aqui, que é curvinho, é o óleo diesel. Temos essa outra aqui, a vermelhinha, é a eletricidade que usamos aí em casa. E esses cinzas são outros, certo? E agora nós vamos responder as questões. O que aconteceu com o consumo de lenha ao longo dos anos? Então, vocês vão voltar aqui no gráfico, né? A lenha é esse aqui. O que será que aconteceu? Será que ele subiu ou será que ele diminuiu? Observem para vocês verem. Lá no ano de 1975, esse consumo ele era tão alto, ó, ele chegava a quase 80%. Quase 80% de utilização dessa fonte de energia aí no setor agropecuário. E observe o que aconteceu com ele lá até o ano de 2017. Então, é isso que vocês vão relatar aqui nessa questão. A questão 2. Qual tipo de energia, aliás, é o mais usado no setor agropecuário hoje em dia? Então, vocês vão observar aqui no gráfico também e ver qual que é o tipo de energia que é mais utilizado hoje em dia. Então, vocês vão observar o que está mais alto aqui também, certo? Nos dias de hoje. Então, qual que está mais perto do ano que estamos agora? O ano de 2017, certo? Na questão 3, desses 3 tipos de energia, qual é a mais utilizada em sua casa? Então, agora vocês vão conversar aí com o papai, com a mamãe, com o tio, com a titia e vão ver qual desses aqui você utiliza mais em sua casa e vai colocar aqui na resposta abaixo, certo? E a aula de geografia nossa de hoje é essa. Espero aí que vocês tenham compreendido. Façam com bastante atenção e qualquer dúvida vocês procurarão os professores lá no grupo do WhatsApp. Tchau, tchau. Fiquem